Olá pessoal, eu sou o professor Luiz do canal Saber Matemática e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como resolver relações métricas no triângulo retângulo. Se você tem dificuldade de resolver esse tipo de questão, então fica comigo e roda a vinheta. Ok pessoal, professor Luiz de volta aqui e agora vamos iniciar a nossa série sobre relações métricas no triângulo retângulo. Não dá para fazer tudo só num vídeo, vamos fazer vários vídeos, porque é um assunto de média complexidade, e a gente vai fazendo devagar para não ficar nenhuma dúvida, tá ok? Muito bem. Nesse triângulo que nós temos bem aqui, nós já sabemos que ele é um triângulo retângulo, porque olha, aqui em cima, no vértice A, nós temos um ângulo de 90 graus. Muito bem. No sentido horário, nós temos o vértice A, o vértice B e o vértice C. E aí, para a gente ir completando esse triângulo, a gente vai colocar aqui o lado A, o lado B e o lado C. Então, só para a gente ir memorizando, A, B e C maiúsculo são os vértices do triângulo. A, B e C minúsculo são os lados do triângulo. Perfeito? Então, continuando aqui, se nós passarmos uma linha perpendicular ao lado A, ou seja, a hipotenusa, né, do nosso triângulo, a gente ainda não esqueceu disso, né, pessoal? Nós sabemos que o lado contrário ao ângulo reto é a nossa hipotenusa. Então, se a gente passa um segmento de reta perpendicular, o que quer dizer perpendicular? Quer dizer que ele desce aqui, olha, e forma um T com a linha da hipotenusa, correto? Então, essa é um segmento de reta perpendicular à hipotenusa. E aqui também nós temos um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, ok? Muito bem. E aí a gente percebe o seguinte, que esse triângulo grande, ele se transforma em mais outros dois triângulos menores. Nós temos o triângulo grande, nós temos um triângulo médio e nós temos um triângulo pequeno. Esses três triângulos são semelhantes entre eles. Então, as relações métricas acontecem quando nós trabalhamos as relações entre as medidas dos lados desse triângulo, ok? Muito bem. Esse pontilhado, esse segmento de reta que a gente colocou aqui, perpendicular à hipotenusa, nós chamamos de altura. E nós já sabemos que a altura a gente representa pela letra H, que a gente já viu nos outros vídeos sobre triângulo retângulo. Muito bem. E ainda temos esses dois lados aqui que não tem nome por enquanto. Ok. Esses dois lados que não tem nome, nós vamos chamar de projeções. Esse cara bem aqui a gente chama de projeções. Mas, professor, o que é isso? O que é uma projeção? Olha só, percebam que quando a gente lança a luz em cima de algum objeto, esse objeto gera uma sombra, não é isso? Ou seja, é uma projeção dele mesmo. E no caso aqui, do cateto B, se nós lançarmos uma luz, uma claridade em direção a ele, ele vai gerar uma projeção, e essa projeção nós vamos chamar de M. A mesma coisa do outro lado, do cateto C, se nós lançarmos uma claridade, uma luz sobre ele, ele vai gerar uma projeção que a gente vai chamar de N. Então, aqui nós temos os vértices A, B e C em maiúsculo. Nós temos as medidas dos lados do triângulo A, B e C em minúsculo. Nós temos a altura, que é esse pontilhado perpendicular à hipotenusa, que nós chamamos de H, que é a altura. E nós temos as projeções dos catetos, no caso aqui do cateto B, que é N, e do cateto B, que é M, M de macaco, e do cateto C, que é N, N de navio. Ok, pessoal? Muito bem. Então, nós temos já todos os elementos desse triângulo retângulo
para que a gente possa calcular as relações métricas que estão nele. Muito bem. Aqui é óbvio que se a gente tiver duas das medidas do triângulo, a gente vai achar a terceira medida. Eu falo que é óbvio porque nos outros vídeos que nós falamos sobre triângulo retângulo, nós aprendemos isso. Então, se nós temos A, que é a hipotenusa, e nós temos um dos catetos, por exemplo, B, nós podemos achar o C através do teorema de Pitágoras, que a gente aprendeu, né, pessoal? Que é A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. E nas relações métricas, nós também vamos usar em algum momento o teorema de Pitágoras. Mas por agora, a gente vai aprender outras relações. Olha só, nós temos aqui que a hipotenusa é a soma entre as projeções de B e de C, olha. Então, A, que vai ser igual a M mais N. Porque esses dois lados somados, se eu tiver um valor qualquer aqui, olha, na nossa hipotenusa, se eu tiver o valor 10 centímetros nessa hipotenusa, significa dizer que M vale 5 e que N vale 5, porque a hipotenusa total é a soma dos dois triângulos. Se eu tiver um valor 9 centímetros ou 9 metros para a hipotenusa, significa que esse lado maior aqui vale 5 e que esse lado menor vale 4. Somando os dois, dá o valor da hipotenusa. Ok, pessoal? Nós temos também que a altura é igual a altura ao quadrado igual a m vezes n. Olha, nós estamos fazendo uma relação entre essas métricas, né, pessoal? Olha aqui, h ao quadrado, que é igual a m vezes n. Nós trabalhamos só com esse aqui, olha. Assim como quando nós trabalhamos a hipotenusa, nós trabalhamos somente esse núcleo aqui. Ok, pessoal? Bom, e para a gente achar, por exemplo, o cateto B, dá para achar? Dá sim, pessoal, porque b ao quadrado é igual a vezes m. Olha só, nós estamos trabalhando somente esse núcleo aqui. Olha só, pessoal. E se nós formos trabalhar o C, o cateto C? Então, C ao quadrado. Olha, vamos trabalhar agora esse núcleo aqui. Então, C ao quadrado, que é igual a vezes N. Estão percebendo a relação que existe entre eles? Bom, além dessas relações aqui, dessas relações métricas, nós temos ainda uma outra. Essa pode ficar um pouquinho mais difícil de memorizar, mas não é impossível. Onde nós temos a relação da hipotenusa com a altura, também com os catetos. Essa, então, vai ser igual a h vezes a, ou seja, a altura vezes a hipotenusa, que é igual ao cateto B vezes o cateto C. Então, h vezes a, que é igual a B vezes C. Essas, além do teorema de Pitágoras, são as relações que mais a gente vai usar, pessoal. É a relação da hipotenusa, a relação da altura, a relação do cateto B, a relação do cateto C e a relação entre a altura e a hipotenusa, que é igual ao produto dos catetos. Ok, pessoal? Muito bem. Isso aqui tudo vai ficar muito mais simples para vocês quando vocês memorizarem onde cada elemento fica dentro do triângulo. Portanto, eu sugiro para vocês, como dica, é que vocês desenhem um triângulo e vão colocando esses elementos no triângulo para vocês saberem onde que cada um fica. Então, quando vocês memorizarem onde cada elemento fica, se nós virarmos esse triângulo de cabeça para baixo, vocês vão encontrar com facilidade cada um deles sem o menor problema. Tá ok, pessoal? Então, assim como a matemática, a gente precisa treinar o tempo inteiro, até eu preciso treinar o tempo inteiro, porque a gente esquece, são muitas informações.
vocês também vão precisar, não só no período da prova, mas se vocês querem compreender a matemática para a vida toda. Então, desenhem o triângulo sem nenhum elemento e vão colocando. Nos primeiros, vocês vão errar, mas depois vocês vão começar a compreender onde fica cada elemento e aí vai ficando cada vez mais fácil. Ok, pessoal? Então, no próximo triângulo, a gente vai ter uma primeira experiência da forma prática de resolver as relações métricas no triângulo retângulo. Ok, pessoal? Bom, voltando aqui, e como eu disse, eu ia trazer um triângulo para a gente verificar na forma prática como é que a gente resolve essas relações métricas no triângulo retângulo. Então aqui nós temos o triângulo, que nós já percebemos que é retângulo, porque nós temos o ângulo reto de 90 graus. Nós temos os vértices A, B e C. Aqui não estão configurados os lados do triângulo, que são A, B e C minúsculos, ou seja, a hipotenusa e os dois catetos. E ele diz o seguinte, que nesta figura, calcule x. Olha só, é esse x que ele quer descobrir quem é, quanto que vale. Mas nós temos aqui o lado n, né? Quando a gente vai se familiarizando com as relações métricas, a gente percebe que o lado menor é n e que o lado maior é m. Dê uma olhada lá no triângulo anterior que a gente fez como modelo, para a gente entender onde fica cada elemento. E nós já sabemos que o lado contrário do ângulo reto é a hipotenusa, que a gente representa por A, não é isso? Muito bem, então esse lado é o B e esse lado aqui é o C. Mas ele quer saber o valor de x e dentre aquelas nossas relações métricas que eu passei para vocês, a gente tem que descobrir uma que a gente possa usar para descobrir o valor de x, que no caso aqui, na verdade, é o m, né? Que é o lado maior aqui no triângulo médio. Bom, se a gente quisesse descobrir o A, que é a hipotenusa, eu teria que fazer A, que é igual a M mais N, não é? Eu tenho N, mas não tenho M e também não tenho A. Então, para eu resolver, eu preciso ter duas medidas, pelo menos, para eu achar a terceira medida. Se eu fosse achar, por exemplo, o B, esse cateto B, eu teria que ser B ao quadrado, que é igual a vezes M. Eu não tenho A e não tenho M, então ela também não serve para mim. Se eu quisesse achar o C, o cateto C, seria C ao quadrado, que é igual a vezes N. Eu não tenho C e não tenho A, só tenho N, então eu não consigo achar o C. Ok? Mas aqui eu tenho a altura e tenho o n. Portanto, eu posso começar por ela, né? Eu posso dizer que h ao quadrado é igual a m vezes n, porque o h aqui, no meu caso, ele vale 12. Então, 12 ao quadrado, que é igual, o m eu não sei, eu quero descobrir que na verdade é x, né? Vezes o n que eu tenho, que é 8. Não é isso, pessoal? Então, 12 ao quadrado é o mesmo que eu fazer 12 vezes 12, que é igual a 144. M vezes 8, que vai dar 8m. Eu posso mudar eles de lado ao mesmo tempo, sem mexer no sinal, né, pessoal? Então, eu posso colocar 8m, que é igual a 144. Perfeito? Mas eu quero saber aqui é o valor de m, e nós já vimos isso lá quando a gente estudou a equação do primeiro grau, a equação do segundo grau, quando nós vimos também já o triângulo retângulo, nós já sabemos como fazer. Como esse cara aqui está multiplicando o m, e eu quero saber o valor de m, eu vou colocar o m em evidência, que é igual a 144, ele que estava multiplicando, e quando passa do sinal da igualdade, ele passa, então, dividindo, não é isso, pessoal? Então, m, que é igual 144 dividido por 8, eu vou fazer a minha divisão, e 144 dividido por 8, que é igual a 18. E nesse caso, a nossa unidade de medida é centímetro, então aqui dá 18 centímetros. Portanto, o nosso x aqui vale 18
centímetros. Ok, pessoal? Percebam que a gente usa o processo de eliminação. A gente vai tentando qual das relações métricas a gente tem e que dados a gente tem no triângulo para saber qual a gente pode resolver. Aqui, por exemplo, se eu quisesse achar o A, eu já poderia achar a hipotenusa, porque a minha relação da hipotenusa é A que é igual a M mais N. Então eu faria A que é igual a 8 mais 18. Então a minha hipotenusa aqui valeria 26 centímetros. Entenderam como é que funciona o processo? Então, eu peço para vocês que vocês treinem como colocar cada elemento dentro do triângulo e, aos poucos, a gente vai aprendendo como resolver as relações métricas aqui dentro do triângulo retângulo. Esse é só o primeiro vídeo, eu vou trazer ainda outros para vocês com outros exemplos e espero que ao final dessa série de vídeos vocês não tenham mais nenhuma dúvida com relação a resolver as relações métricas no triângulo retângulo. Ok, pessoal? Então, se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, não esqueçam de dar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos. E eu fico por aqui e espero vocês nos próximos vídeos, ok? Até mais. Tchau!